Editorial. No tempo do Império, moças escolhiam o rapaz para casar, observando onde a família morava. E aí nasceu o ditado português: este fulano não tem eira, não tem beira e nem tribeira. Quem era pé rapado morava numa casa de telhadinho simples. Se fosse remediado, a casa tinha eira, que era um sobressalto de telhas que identificava que o gajo dali tinha uma condiçãozinha melhor. Se tivesse beira, era uma pessoa de posição com uma situação financeira definida. Mas se tivesse tribeira, um arremate de telhado triplo, com 3 telhas caindo uma sobre as outras, ali morava um figurão, um milionário. Para entrar para aquela família, seria como acertar na Mega Sena. O ditado, aquilo é um pé rapado, significava que o rapaz não tinha onde cair morto. Ele podia ser bonito, alto, forte, musculoso, espadaúdo, mas era duro como o cambão de carro de bois. E quem se casasse com ele não poderia reclamar luxos. Pé rapado era porque a casa ficava num lugar ermo da cidade, num arrebalde. Na porta havia uma enxada, geralmente quebrada e assentada com corte para cima, para que quem lá chegasse repassasse o pé ou a botina para não entrar no alpendre com os pés sujos, emporcalhando o assoalho. Disse isso para mostrar que em nosso país a discriminação se fez para medir posses e não caráter. Podia ser rico, trapaceiro, ladrão, corrupto, traficante de escravos, etc e tal, mas se morasse num lugar com eira, beira e tribeira, era pessoa respeitada porque tinha posses, nome e sobrenome. Se fosse família nobre, tinha nome e uns 10 ou mais sobrenomes que indicavam a família e a genealogia, a descendência. E muitos ricos ainda assim se comportam. Daí nasce outro costume: a carteirada. Você sabe com quem está falando? Querem um tipo moderno disso? Senta aí que lá vai. Em Campo Grande, num bairro nobre, de casas boas, os antigos moradores gostavam de uma mulher que era amiga de todas, de todos e moradora. Se relacionava bem com todo mundo. Foi uma das primeiras moradoras referenciais da rua. E quando ela faleceu, o nome dela foi imortalizado na rua, que passou a se chamar Rua Dona Joana. Mas como entender uma rua num bairro nobre se chamando apenas Dona Joana e sem sobrenome? Agora dizem que para lá se mudou um filho de banqueiro. Fez uma casa maravilhosa e quando terminou a obra se deu conta de que a rua não tinha o pedigree para uma obra tão opulenta quanto farolenta como aquela. E como o ricaço detectou o problema, foi à Câmara de Vereadores, na gestão passada, expôs seus motivos a certo vereador e pediu a ele que mudasse o nome da rua. Afinal, ninguém iria sentir falta de uma simples rua chamada Dona Joana.
Empolgado, o vereador queimou todas as etapas que rege o Código de Mudança de Nomenclaturas de Ruas, Praças e Logradouros Públicos e, numa apenada só, trocou o nome da Dona Joana para o nome do pai do ex-banqueiro, cujo conglomerado, para não falir, acabou sendo vendido. Mas aí então, amigo, vejam o que aconteceu. Os moradores da pequena rua começaram a chiar. A Dona Joana era mais importante que o ex-banqueiro porque ela morou em Campo Grande. Era uma boa vizinha. Todo mundo gostava dela porque ela se preocupava com todo mundo. Era amiga, divertida, trabalhadora, uma pessoa agradável e cuja morte passou a ser relacionada com a falta que ela fazia. E para homenageá-la, passaram a chamar a pequena rua, com o tempo, num bairro nobre, com o nome da antiga e ilustre moradora. Quando souberam que mudaram o nome da rua para alguém que nunca se relacionou com esta cidade, o povo da rua pegou fogo, ferveu. Criaram uma comissão, foram à Câmara e protestaram, querendo o nome da Dona Joana de volta. A queda de braço para que devolvessem o nome da Dona Joana à rua durou mais de 2 anos, até que nesta semana a prefeita Adriane Lopes, num lampejo de bom senso e reconhecimento histórico aos moradores desta cidade, vetou a lei e devolveu como presente àquela sociedade o nome da rua, Rua Dona Joana. E a antiga moradora expulsa da rua por alguém que resolveu ignorar a história, voltou triunfalmente, tão triunfalmente que as placas com o nome do banqueiro foram queimadas e as cinzas misturadas a sal para que nunca mais isso aconteça. O povo agradeceu a prefeita e aplaudiu o gesto que devolveu a história à história. Dona Joana voltou, a Dona Joana vive. E o ditado da minha tia Laura dá o toque final como se fosse a cereja desse bolo. O esperto sempre pensa e se engana achando que somente a mãe dele é capaz de fazer filho esperto. Aprenda! Compartilhe! Bom dia! Frente Paula e o melhor da notícia. Bom dia para você que é justo e que é honesto. Bom dia!